Ok, olá amigos do basquete, estamos aqui hoje com mais uma aula do nosso canal YouTube do Vivo Basquetebol e hoje nós vamos falar sobre o basquetebol em cadeira de rodas. Eu estou tendo aqui grande satisfação de trazer o Sileno Santos, meu ex-aluno lá na USP e que foi por essa vertente muito importante aí do esporte, né? E principalmente do basquete cadeira de rodas. Então, o Sileno vai contar um pouco para a gente como é que é, né, essa modalidade esportiva e, de um modo geral, como o esporte paralímpico está se desenvolvendo pelo mundo todo, aí, até as vésperas agora do grande evento, né, da Paralimpíada em Tóquio. Então, Sileno, muito obrigado, uma satisfação ter você aqui comigo e a aula é tua, fique à vontade. Ok, Dante, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande quando a gente recebe um convite para falar daquilo que a gente gosta, independente de ser o basquetebol em cadeira de rodas ou qualquer outra modalidade do basquetebol, é sempre muito prazeroso. E, para mim, especificamente, falar do basquetebol em cadeira de rodas é tornar a modalidade mais conhecida, para a gente desmistificar algumas ideias ou conceitos que muitas vezes as pessoas podem ter ou não têm efetivamente sobre a modalidade, tornando-a mais conhecida, atrativa, porque evidentemente a gente é do esporte e gosta da maioria das modalidades, e especificamente do basquetebol em cadeira de rodas. Vou seguir aqui a sua orientação, e como eu assisti as outras aulas também, que eu achei bastante interessante, falar um pouquinho de mim, muito rapidamente, tá? Como o professor Dante já disse, eu fui aluno dele, então eu sou egresso, eu sou um filho da USP, né? Eu fiz toda a minha graduação e pós-graduação na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física, meu mestrado e doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina. E com relação ao meu envolvimento no basquetebol, eu acredito que eu consegui ter a oportunidade de me desenvolver, de estar envolvido em diversas áreas do basquete, né? Tanto convencional quanto essa do basquetebol adaptado. Então, participei trabalhando com basquetebol em equipes competitivas, sociais, universitárias também, a parte da iniciação do basquetebol, o mini basquete, que eu sei que o Dante gosta bastante, e eu também sou muito fã dessa modalidade do nosso basquete. A questão escolar também, tive envolvimento grande também no basquetebol escolar, e também devido à minha orientação mais de forma de trabalho, né? Eu fui bancário, então eu sempre tive essa facilidade de organização das coisas, então eu acabei sempre trabalhando também nessa parte que hoje fala-se gestão, mas na época da minha formação a gente já falava muito em administração. E a partir de 2003 eu fui apresentado ao basquetebol em cadeira de rodas pela professora Márcia Grigual, que ela também foi aluna do curso de esporte da USP, minha turma também. E eu acabei gostando dessa modalidade, porque as pessoas que praticavam o esporte, né, os atletas, eles tinham sempre pessoas ou tinham técnicos que olhavam muito uma parte mais social, uma parte mais humana, não que eu não tivesse esse olhar, mas esse grupo estava querendo um técnico de verdade, que lhes ensinasse algumas técnicas ou algumas táticas para o desenvolvimento deles enquanto atletas, para eles alcançarem um rendimento melhor. Então, como essa era o meu foco naquela época, e sempre foi de formação também, foi um casamento bastante de sucesso. Dentro do basquete, eu também atuei em gestão, eu fui presidente da Federação Paulista de Basquete sobre Rodas. Atualmente, eu tenho uma missão bastante importante dentro do sistema de organização do basquetebol em cadeira de rodas, como superintendente técnico da modalidade, para poder, dentro desse período do ciclo de 2021-2024, traçar algumas diretrizes de retomada do crescimento da modalidade, tanto em nível nacional quanto internacional, descoberta de novos talentos, desenvolvimento de jogadores, enfim, toda essa parte que envolve ações específicas em prol do desenvolvimento técnico e tático da modalidade. E aí, eu trouxe aqui para vocês, eu tenho um vídeo que eu acho que eu vou deixar para passar para o final,
para que a gente possa mostrar o estado atual, né? O estado da arte do basquetebol em cadeira de rodas, que realmente é aquilo que a gente gostaria que as pessoas tivessem como imagem da modalidade, né? E é importante a gente falar ou explicar para vocês também um pouquinho do que quais são os conceitos, né? Então, eu costumo falar que o basquetebol em cadeira de rodas, dentro de uma visão moderna, de uma visão atual, eu diria que é a forma adaptada do basquetebol convencional, né, adaptada para pessoas com deficiência física. Então, a pessoa fala, mas o que é o basquetebol em cadeira de rodas? É a forma adaptada para pessoas com deficiência do basquetebol convencional. E essa adaptação, ela é em função especificamente da deficiência da pessoa, no qual a cadeira de rodas, que é o instrumento ou o equipamento que os atletas, os praticantes utilizam para poder pôr em prática os conceitos, as técnicas que o jogo do basquetebol exige. Nós temos uma ideia, quando eu comecei em 2003, há quase 20 anos atrás, de um basquete muito voltado para o aspecto mais social, aquelas pessoas que viviam em farol pedindo uma ajuda, e demorou muito tempo, né, para que a gente tirasse essa ideia das pessoas e conseguisse fazer o encaminhamento de que esse esporte, ele hoje, na vertente de rendimento, é uma modalidade extremamente competitiva, né? Aliás, o ser humano ele é competitivo por natureza. Nós, antes de nascermos, já participamos de uma competição. Então, denigrir ou não destinar o entendimento de um sistema competitivo em que o rendimento e a boa prática da modalidade para essas pessoas não ser muito correto com eles, porque a competição, ela realmente ela faz parte do ser humano e não é porque são pessoas com deficiência que a competição deles tem menos valia, né? Então, essa questão ela é muito importante para a gente trazer. E o basquetebol em cadeira de rodas é bastante antigo, né? Ele vem aí das questões que envolvem a recuperação de soldados de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde a partir de 1945, muitos deles retornavam aos seus lares, né, mutilados ou com muitas lesões graves. E na Europa, na Inglaterra, um médico alemão chamado Ludwig Guttmann, no hospital de Stoke-Mandeville, começou a ficar preocupado com a mortalidade, né, a taxa muito alta de mortalidade desses ex-combatentes que voltavam, e ele começou a introduzir as atividades esportivas para que as pessoas tivessem uma motivação, para que as pessoas pudessem sair desse estado de situação deplorável que eles se encontravam e vissem na prática esportiva, na prática de atividades físicas esportivas, uma maneira de motivação. E assim começou na Europa e concomitantemente também nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época. Então, nós temos aí o berço da prática do basquetebol em cadeira de rodas nesses dois continentes, Europa e na América, principalmente nesses dois países. Nós tivemos, a partir de 1948, com os Jogos Olímpicos, né? O Sr. Ludwig Guttmann era muito meio Barão de Coubertin em suas ideias, né? Então ele tinha essa visão, ele era visionário, que ele queria que realmente as pessoas com deficiência praticassem um esporte dentro dos Jogos Olímpicos. Então, em 1948, quando não foi dada essa chance às pessoas com deficiência estarem inseridas dentro dos Jogos, ele fez a primeira edição dos Jogos Mundiais de Stoke-Mandeville, que é praticamente o marco do início, né? É o início da prática esportiva competitiva de pessoas com deficiências, não só com basquetebol em cadeira de rodas. Já no Brasil, a modalidade ela foi introduzida em 1958, né, há 10 anos dos Jogos de Stoke-Mandeville, por Sérgio Serafim Del Grande, que ele foi o fundador do Clube dos Paraplégicos de São Paulo, é um clube tradicionalíssimo no incentivo à prática esportiva para pessoa com deficiência, em que ele foi fazer a sua reabilitação nos Estados Unidos, e ao voltar para o Brasil, ele quis ter a mesma continuidade de atividade. Então, ele trouxe algumas cadeiras, incentivou algumas pessoas e fez a primeira equipe de basquetebol em cadeira de rodas aqui no estado de São Paulo. No mesmo período, no Rio de Janeiro, Robson Sampaio também
fundou o Clube do Otimismo, e logo eles fizeram o primeiro confronto nacional de basquetebol em cadeira de rodas, Rio e São Paulo, né? A professora Elizabeth Matos, que o Dante conhece bem, ela tem esse histórico bastante interessante desse primeiro embate, dessa primeira atividade específica do basquetebol em cadeira de rodas, né? Então, a gente pode passar também explicando um pouquinho para quem ele é destinado, né? Porque é importante a gente saber e conhecer as características dos praticantes, né? Então, uma introdução rápida sobre as deficiências, né? Infelizmente, qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência por vários motivos, desde uma queda, um acidente automobilístico, uma vítima de uma bala perdida, ou alguma sequela de alguma doença que a pessoa venha a ser acometida, e com isso ela se torna uma pessoa com deficiência, né? Ou ela também pode nascer com algum tipo de deficiência. E dentro desse processo de deficiência, existe o período que a gente chama de reabilitação, em que a pessoa ela acaba tendo que reaprender aquilo que a deficiência vai impedir ela de fazer, e uma das atividades que ela pode fazer de uma forma adaptada é o próprio basquetebol. Especificamente, é uma modalidade para pessoas com deficiência física, né, e que tenham as dificuldades de locomoção em membros superiores. Aliás, dificuldade de locomoção nos membros inferiores, né? Os seus membros superiores, os braços, o tronco, enfim, tem que estar realmente sem nenhum tipo, ou com o mínimo comprometimento possível, para que ele possa realizar a sua locomoção com a cadeira de rodas. Nós temos aí pessoas com amputação, seja ela em qualquer nível, transfemoral, transtibial, ou uma perda de um pé, por exemplo. Temos pessoas com lesão na medula em qualquer nível, né? Cervical, torácico, lombar. Temos as pessoas que já nascem com a deficiência congênita, como as crianças que nascem com mielomeningocele, pessoas que também nascem com uma formação congênita, e assim decidem praticar o basquetebol em cadeira de rodas. Nós temos uma gama muito grande de homens na quantidade máxima, na maior quantidade de praticantes. As mulheres, assim como no esporte convencional, ainda têm a menor participação. Nos últimos anos, nós temos também a introdução de crianças, né, que também são inseridas, introduzidas nessa prática da modalidade. Sobre a classificação funcional, é uma característica bastante interessante do esporte paralímpico, e especificamente do basquetebol em cadeira de rodas, porque a modalidade ela foi a precursora de muitos sistemas de classificação de outras modalidades, que consiste em você, na classificação dos atletas de acordo com a sua deficiência ou grau de comprometimento que essa deficiência traz à pessoa. Então, um exemplo simples é uma pessoa que tem uma lesão em sua medula, em nível torácico alto, e que, de repente, tenha todas as funções fisiológicas e, inclusive, físicas também comprometidas nesta lesão. E quando comparada a uma pessoa que tem, por exemplo, uma amputação de uma perna, por exemplo, ela mantém todas as suas funções fisiológicas e musculares, todas as suas estruturas de tronco preservadas. Então, ela tem melhores condições de desenvolver os gestos esportivos do basquete. Então, para que e como uma equipe ela deve ser formada por pessoas com essas características de deficiência, o basquetebol em cadeira de rodas introduziu um sistema no qual cada jogador tem uma pontuação que varia de 1 até 4,5, e a soma da pontuação desses jogadores em quadra não pode ultrapassar 14 pontos. Então, essa é uma forma, por exemplo, eu falo que o basquetebol em cadeira de rodas é um esporte altamente inclusivo, porque ele permite ou ele obriga a participação de pessoas com mais potencial esportivo, em função da sua deficiência, evidentemente, e pessoas que também têm o maior grau esportivo, né? Menor grau de comprometimento.
Então, você tem essa junção de pessoas com mais qualidade técnica e menos qualidade técnica, mas não em função do quão bom a pessoa é, e sim em função das dificuldades que ela tem ocasionadas ou oriundas da sua deficiência. Bom, o basquetebol em cadeira de rodas ele é praticado em todo o Brasil, né? Nós temos equipes espalhadas em vários estados, e normalmente ele é praticado em associações de pessoas com deficiência, formada pelo aquele grupo de pessoas que, de fato, se juntam para proporcionar a prática esportiva, né, para as pessoas. E essas equipes, elas acabam querendo competir, evidentemente, porque é um fator de motivação bastante grande, e eles têm que se organizar enquanto instituição, fundar o seu estatuto, o seu clube, enfim, para poder fazer parte das competições que são organizadas por diversas entidades. Eu diria que a forma como ele é praticada, a gente poderia dizer que é desde uma reabilitação, então é a prática do basquetebol como uma forma de reabilitação para aquela pessoa recém-acidentada ou que recém adquiriu uma deficiência e que utiliza o basquetebol como uma forma de se reabilitar, aprender de novo a fazer alguma atividade que anteriormente, que agora não seria mais possível em função da sua deficiência. Ele também é praticado no nível de lazer, evidentemente, né? Porque as pessoas, depois que ela passa do seu processo de reabilitação, ela quer manter a qualidade de vida. Ele é praticado também na sua forma de rendimento, como eu falei anteriormente, que é onde eu acho que a modalidade realmente tem a sua maior projeção, em que os atletas, eles possibilitam, né, ou eles almejam ter um crescimento técnico e tático, que possibilite ele a defender a seleção brasileira nos principais jogos e competições mundiais do basquetebol em cadeira de rodas. E nós temos também ou poderíamos ter um direcionamento da prática na sua forma escolar ainda, bastante incipiente ou quase nula, mas que nós temos que entender que existem crianças ou alunos com deficiência em escolas que deveriam também estar envolvidos em alguma prática esportiva, e que assim pudessem ter realmente os benefícios de desenvolvimento que qualquer aluno sem deficiência tem também, né? Porque essas crianças que estão na escola, elas já não têm o mesmo acesso à prática esportiva em suas casas, ou no seu condomínio, no seu clube. Então, a escola acaba tendo que ser vista também como um local de prática e incentivo para esses alunos com deficiência. Eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. E é através desta prática que que ocorre a transformação do ambiente. Então, quando a gente fala muito sobre as adaptações, as questões de inclusão, é por conta disso. Um aluno com deficiência, ele já enfrenta diversas dificuldades para chegar à escola, de transporte, guias que não são rebaixadas, enfim, e às vezes ele consegue acesso à escola, ele entra na escola, mas ele não consegue ter acesso à quadra. Então, quer dizer, não adianta muita coisa. A gente, quando quer ter um praticante de basquetebol em cadeira de rodas inserido no contexto, não só escolar, mas em qualquer forma da sua prática, a gente quer ver as transformações que esse ambiente precisa estar preparado para receber o praticante, seja lá onde for. Com relação à organização do basquetebol em cadeira de rodas, ele segue a mesma organização dos esportes convencionais, então ele tem a prática em associações, né, assim como um clube, né? Um clube também é uma associação, né? Uma associação de pessoas. Então, um clube, as associações, no caso das associações de prática de basquetebol, elas são filiadas em federações. Nós temos um número muito pequeno e reduzido de federações no nosso país, mas essas equipes participam dessas competições estaduais, nos estados que assim têm, e também essas equipes são filiadas diretamente à Confederação, a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que é a entidade de prática, que é a entidade de administração responsável pela administração da modalidade no Brasil. É ela que determina as normas, que faz a seleção dos atletas, que faz a política de fomento e desenvolvimento da modalidade em todo o Brasil.
Acima da confederação existe o comitê, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, cuja sede está aqui em São Paulo, muito perto de onde eu moro. Eu sou um privilegiado por isso também, porque nós tivemos os Jogos do Rio 2016, mas eu acredito que o maior legado que nós tivemos da realização desses Jogos foi a construção do Centro Paralímpico Brasileiro, um dos melhores do mundo e muito invejado de muitas modalidades olímpicas que não possuem um centro como o Paralímpico tem. Depois nós temos a confederação, internacionalmente, a Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que nós chamamos de WBF, que faz toda a organização das competições internacionais, como o Mundial, como torneios classificatórios para as Paralimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, e o próprio Comitê Paralímpico Internacional, que é o IPC, responsável pela realização dos Jogos Paralímpicos, e a sua versão americana, que faz os Jogos Pan-Americanos também. Então, ele possui a mesma similaridade, é por isso que eu digo que a competição do basquetebol em cadeira de rodas, ele deve ser visto com a maior valia pelas pessoas, nesse sentido, porque ele é bem organizado, ele é bem estruturado nesse sentido. As competições nacionais são, basicamente, os campeonatos brasileiros de primeira, segunda e terceira divisão, um campeonato brasileiro feminino, tem também um campeonato, a última edição dos Jogos, realizados em 2019, tinha uma Copa, que era uma espécie de divisão de acesso para as equipes da região norte e as equipes da região sul. Aproximadamente 12 equipes em cada divisão, nós teremos aí aproximadamente umas 600 pessoas, 600 atletas que são filiados, né? A gente muitas vezes não computa dentro desse número a quantidade de equipes que praticam a modalidade e não são filiadas à confederação, mas acreditamos aí que pelo menos uma estimativa de 1.000 pessoas com deficiência praticando a modalidade em todo o Brasil. Em termos de competições internacionais, né, eu falei agora há pouco, são os campeonatos sul-americanos, são os campeonatos mundiais, os torneios de qualificação, o auge de todo atleta e profissional, que é as Paralimpíadas, né? E o campeonato também de Lima, que são os Jogos Pan-Americanos. Bom, falando um pouquinho da questão que envolve a capacitação profissional, e essa é uma desmistificação que a gente precisa fazer, de que para você ser técnico de basquetebol em cadeira de rodas, você tem que ter uma formação específica. Veja bem, depende da qualidade de técnico que você queira ser ou de profissional que você queira ser. A nossa graduação, ela oferece condições de você ter um domínio de ensino da modalidade, né, do basquetebol em cadeira, do basquetebol em si, e você tem que estar preparados e com vontade de entender quais são as características que as pessoas com deficiência têm que impeçam ele de realizar o mesmo gesto mecânico. Então, imagina você ensinando alguém no mesmo nível que estão. Quando você senta, você pode fazer essa perspectiva mesmo na sua casa. Quando você está sentado assistindo televisão, é uma coisa. Quando você levanta, a perspectiva é outra. Então, evidentemente, essa sutileza de diferenças precisa ser incorporado dentro de um profissional que queira trabalhar com o basquetebol em cadeira de rodas. Eu tive companheiros, eu tive colegas de profissão que eles ficavam doidos comigo quando eu falava, olha, o basquetebol em cadeira de rodas é igual ao basquetebol convencional. Eles falavam, não é, Silene, é bem diferente. Na verdade, se você pegar a espinha dorsal do que é o basquetebol, ele é igual, né? Ele só muda realmente a perspectiva da qual você deve ensinar. Não adianta você dizer que a aplicação de força de um arremesso de 3 pontos com você fazendo um salto, um jump, é igual no basquetebol em cadeira de rodas que não tem salto. Então, você tem que realmente ter isso incorporado dentro da sua prática de ensino, né? E também as questões que envolvem a própria deficiência. Então, a graduação, ela realmente, nesse ponto, ela não é suficiente para que você tenha o total conhecimento, mas aí você se capacita. No meu caso, eu procurei uma capacitação numa faculdade de medicina e que por acaso, me deu todos os subsídios que, de repente, faltava. Aquele domínio técnico que eu já tinha, de vindo da faculdade, da própria prática profissional também, associado às informações da faculdade e dos cursos. E existem outros cursos
de formação também, de qualificação, que podem ser feitos como forma de conhecimento. Mas as pesquisas, que hoje em dia você não pode falar que não tem material do basquetebol em cadeira de rodas, tem sim, tem bastante coisa, tem material em inglês, tem em português, eu escrevo bastante também, tem alguns artigos aí que podem ser acessados facilmente na internet também, que podem dar um direcionamento bastante importante para aqueles que queiram estar envolvidos. A grande problemática que envolve essas questões da profissão em si é a relação do profissional e do amador, né? Porque muitas vezes a gente tem isso mais evidente, né, no esporte, no basquetebol em cadeira de rodas, porque você muitas vezes, quantas vezes eu também não já trabalhei de graça no basquetebol convencional? E, embora essa prática seja menor, no basquetebol em cadeira de rodas ela é maior, né? Então você acaba não tendo como se manter como técnico de basquetebol em cadeira de rodas. Você sempre tem que ter um trabalho paralelo, digamos assim, um trabalho que te mantenha financeiramente, e você utilize o basquetebol em cadeira de rodas como um desafio para a sua formação, para a sua prática de ensino, enfim. São poucas as equipes hoje que mantêm ou que têm condições de manter um profissional contratado e disponível para o ensino do basquetebol em cadeira de rodas. O primeiro contato que o Dad fez comigo foi me convidando para fazer gravar um vídeo explicando como se faz, como se treina, como é o gesto. Eu falei, olha, a gente está no meio da pandemia, vai ser um prazer eu fazer isso, mas agora não vai dar. Então, porque está tudo fechado, os locais que a gente utiliza para treinamento, faz mais ou menos, pelo menos uns 3 meses que a gente não tem contato com os atletas presencialmente, somente virtualmente. Então, não tem como a gente fazer uma gravação de um vídeo explicando para vocês como que seria essa prática efetiva. Então, a gente trouxe essa ideia de explicar para vocês o que seria o basquetebol em cadeira de rodas nesse contexto, e fica um posterior encontro nosso onde a gente consiga falar sobre isso. Com relação às regras, a gente tem basicamente as regras específicas de equipamentos, né? Porque cada atleta, como eu falei, ele tem as suas características individuais da deficiência, e a cadeira é personalizada. É como se fosse o tênis que o atleta usa. Então, ninguém vai jogar basquetebol por aí com um tênis maior que o pé, ou menor, que não vai caber. A cadeira da mesma forma, né? Essa é até uma das dificuldades que se tem pela prática da modalidade, porque a cadeira de rodas é um equipamento caro, né? Não é muito barato. Então, você pensa aí, uma cadeira custa em torno de R$5.000, se você precisa de 10 pessoas para você manter uma equipe, você já sai de cara com R$50.000 de custo para você poder ter umas condições básicas de equipamento para a prática da modalidade. Os fundamentos em si, né, são os mesmos, né? O passe, o drible, o arremesso, modifica bastante a forma de locomoção, porque no basquetebol em cadeira de rodas, a cadeira não anda de lado, né? E o basquetebol convencional, você pode ter deslocamento em diversas direções, né? De frente, de trás e de lado, lateralmente. No basquetebol em cadeira de rodas, você já não tem essa possibilidade, o que não permite, por exemplo, a aplicação de conceitos defensivos do basquetebol convencional, por exemplo, uma zona 2-3, 3-2-1, alguma coisa nesse sentido, que possam fazer com que a modalidade eu consiga simplesmente transferir aquilo que o basquetebol convencional tem como uma tática específica defensiva do basquetebol em cadeira de rodas. Existe uma regra muito clara, que é a regra de 2 dribles, no qual acho que é a principal diferença, né? No basquetebol convencional, um jogador ele pode driblar, né? Fazer sua locomoção, um drible parado, estático, parar desse drible e depois ele só pode arremessar ou passar, né? Aqui no basquetebol em cadeira de rodas, depois que o atleta finaliza o seu drible, ele termina, ele desiste de driblar, ele pode voltar a driblar novamente, ele pode quicar a bola novamente. O que ele só não pode impulsionar a sua cadeira de rodas, tocando o aro de propulsão, que é essa parte da roda que proporciona a propulsão e o movimento, por mais de 2 vezes. Então, a gente fala que quando o atleta, sem driblar, ou sem bater a bola, ele dá mais de 2 toques no seu aro de propulsão, ele comete uma violação.
né, a gente fala que é o tal do milagre, ele anda, na verdade ele não andou, né? Ele cometeu uma violação à regra que não permite que ele, com posse da bola sem driblar, faça dois toques em sua cadeira como forma de propulsão. Eu prometo retornar para com vocês, né? Com um vídeo logo depois da nossa... que a gente voltar ao nosso estado normal de vida que todo mundo quer, para que a gente possa trazer esse vídeo e possa mostrar para vocês o quanto é interessante o basquetebol. Eu queria passar, Dante, aquele videozinho, Opa, será que eu consigo? vamos lá, vamos tentar. Então, vamos ver se eu consigo agora aqui compartilhar o vídeo. Aqui, tá o share. Aí, acho que agora apareceu. Eu tenho que compartilhar com som, né? Senão não vai aparecer o som para vocês, aí vai ficar ruim. Espera aí, mais um segundinho. Então, vou compartilhar aqui com som. Compartilhar ele. Vai. Deixa eu fechar aqui. E venho para cá. Aqui. Acho que agora vai. Ele não está indo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um vídeo de uma outra forma. O vídeo 17. Acho que está indo agora, né? Não, não está aparecendo, Sileno. Apareceu? Ele tá meio quebrado, Sileno. Deixa eu fechar aqui. Bom, não tem problema. Não tem problema, isso aí a gente depois, como você mesmo disse, nós vamos fazer em outra oportunidade uma versão aí mais prática, né? Que eu acho importante o pessoal conhecer. E como a gente ainda tem um tempinho, Sileno, eu queria te fazer uma pergunta sobre os próximos Jogos Paralímpicos, né? Quantas equipes de basquete participam dos Jogos e quais são, né, as equipes que são mais, enfim, são mais fortes, aquelas que têm uma tradição maior nessa modalidade nos Jogos Olímpicos? Bacana. Então, nós temos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio a participação de 12 equipes. Essas 12 equipes, elas foram dado a ela o direito de participar através da qualificação em torneios qualificatórios, aqueles que a gente chama de pré-paralímpico, né? Por exemplo, o nosso aqui da América foi os Jogos Pan-Americanos de Lima, onde havia 3 vagas para as Américas. Infelizmente, nós não conseguimos a vaga, né? Nós ficamos em 5º lugar. E a principal equipe hoje, né, se a gente for considerar o basquetebol mundial, os Estados Unidos, né, porque foi a última equipe campeã aqui no Rio 2016, a equipe da Inglaterra, que foi a última equipe campeã mundial em 2018, nós temos a equipe australiana, a equipe espanhola, que elas são vice-campeãs paralímpicas, e basicamente assim nós temos o basquetebol europeu dominando as equipes da Europa dominando a modalidade e aqui na América Estados Unidos e Canadá. Sileno, Isso no masculino e bem parecido também no feminino também. Tá ok. Sileno, enquanto a gente encerra aqui, vou pedir para você compartilhar de novo a tela para deixar seus contatos. Bacana, é verdade. Vamos por aqui. Então, quero agradecer a participação do Sileno, né? Muito bacana. A gente sabe que o esporte paralímpico está tendo assim, um progresso incrível. O Brasil, né, é um dos países mais importantes nesse aspecto, né, Sileno? Nós temos aí atletas paralímpicos maravilhosos em praticamente todas as modalidades.
e vamos torcer para que o basquete, em algum momento, também possa fazer parte desse grupo paralímpico, né? Então, Sileno, muito obrigado, agradeço demais a sua participação, deixo aí você agora com as palavras finais. Obrigadão mesmo, tá? Então, aí os contatos, gente, e vamos ajudar a divulgar, né? Muito importante que nós possamos também ajudar a divulgar o nosso basquetebol sobre cadeira de rodas. Obrigado, Dante, mais uma vez pela oportunidade. É isso que a gente realmente gostaria, de difundir essa importância. Eu gostaria que vocês enxergassem, quando vocês ouvissem falar sobre basquetebol em cadeira de rodas, enxergar o potencial que esses atletas têm, né? Eu sou competitivo ao extremo e exijo desses atletas um rendimento tão qual eu exijo de uma pessoa, de um atleta sem deficiência. Então, eles têm responsabilidades, eles são cobrados, eles são exigidos. E o vídeo que eu queria mostrar para vocês era o auge que a gente conseguiu, que foi a transmissão pelo canal Sport TV das 2 últimas edições do Campeonato Brasileiro. Então, eu diria que nós saímos de 20 anos de um basquete que era praticado, que era visto como as pessoas pedindo recursos no farol, para uma modalidade que ela é transmitida em nível nacional do seu principal campeonato. Então, aqui está o meu contato de fato. Se vocês quiserem ter algum envolvimento mais específico na modalidade, querer informações, estou à disposição. E vamos sim torcer para que o período de 2021-2024 seja florido, para que a gente possa estar entre as principais equipes do mundo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Então, Sileno, eu vou te pedir, se você puder, você pode me mandar esse vídeo no WhatsApp, e aí eu compartilho o vídeo separadamente. A partir do momento que o link do YouTube for disponibilizado, eu coloco o vídeo também para as pessoas. Eu acho que é uma maneira também do pessoal assistir, tá bom? Bacana, mando sim. Então tá bom. Gente, mais uma vez, obrigado, agradecendo de novo o Sileno aí pela participação muito bacana, por essa explicação muito bacana, e vamos continuar aí divulgando o nosso esporte, né? O nosso basquetebol tão querido aí. Um abraço a todos. Sileno, mais uma vez, brigadão. Valeu, tchau, tchau.